Graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos nesta noite, nós aqui no templo da Primeira Igreja Batista em Porto de Santana, e você, juntamente com a sua família, aí no seu lar, ou em qualquer outro lugar onde você esteja participando assim deste momento de culto ao Senhor. Eu quero nesse momento orar ao Senhor nosso Deus, pedindo as bênçãos do Senhor e a direção para esse momento de culto. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, Deus Todo-Poderoso, na Tua presença estamos, Senhor, e queremos em nome de Jesus ouvir a Tua voz, ó Deus, neste culto. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco por meio de todos os atos deste culto, que nós aqui sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para falar em cada coração que estiver ao alcance dessa transmissão. E ao mesmo tempo, Senhor, reveste-nos desse Teu Santo Espírito, Pai, para que em nome de Jesus possamos ter autoridade para ministrar para a glória do Teu nome, Senhor. Fala, ó Deus, em cada coração e receba este culto, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 36, que diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Adoremos ao Senhor Jesus. Falemos com o Senhor por meio dessa adoração, deste cântico. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Os véus já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande.
Amém, Jesus. Estamos no mês da família, um mês onde nós colocamos as nossas famílias no altar de Deus. Que você nesta noite coloque a tua família nos pés do Senhor, porque Ele é grande e Ele é a nossa salvação, é a salvação para o mundo e a salvação para a sua família. Louve conosco nesta noite, coloque a tua família no altar de Deus e deixa Ele agir como Ele tem feito em cada dia. A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro minha família, mas a salvação que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro minha família. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor, Senhor, abençoe o meu lar. Abençoe o meu lar. Abençoe o meu lar. Amém. Louvado seja Deus. Convido o irmão Joel a orar neste momento. Logo em seguida estaremos ministrando a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos ser gratos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor já tem manifesto sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pela salvação do nosso lar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, Pai. E nesse momento, ó Pai, quando o Teu servo nos trará a Tua palavra, Senhor, fala através dele, ó Deus, derrama sobre ele o Teu Espírito Santo e que ele seja a boca do Senhor a ministrar sobre nós, ó Deus. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Louvado seja Deus. Para a ministração da palavra do Senhor nesta noite, eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, leremos a partir do versículo 7. Aliás, eu vou voltar uns versículos antes. Jeremias 29,
a partir do verso 4, Jeremias 29, de 4 até o verso 11. Jeremias capítulo 29, do verso 4 ao verso 11, vamos ler a palavra do Senhor. E assim nos diz a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jeremias 29, de 4 a 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. E o verso 11 finalmente diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Que o Senhor Deus nos abençoe por meio da sua santa e bendita palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, ou continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero falar nessa noite e pregar esse sermão sobre o tema: o propósito de minha existência. O propósito de minha existência. Queridos irmãos, aqui no templo da Primeira Igreja Batista em Porto de Santana, e amados e queridos irmãos e irmãs que estão nos seus lares, ou em qualquer lugar onde chegar essa transmissão, quando nós descobrimos o propósito da nossa existência, quando eu descubro o propósito da minha existência, essa descoberta nos abençoa e nos faz canal de bênçãos para a nossa casa, para a nossa família. Se eu sei de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu estou indo, isso certamente me abençoa e me faz um canal de bênção para a minha casa e para a minha família. O propósito da minha existência é o tema desse sermão, é o tema dessa mensagem. E eu quero, antes de qualquer coisa, dizer para você, nessa noite, que a existência, que antes da existência vem o propósito. Repito, antes da existência vem o propósito. Então entenda uma coisa: Deus age de qual maneira? Será que Deus faz o homem e depois decide o seu propósito? Será que Deus faz o homem depois que o homem está pronto, depois que o ser humano nasce, e aí Deus resolve: agora eu vou decidir os dias desse ser humano, agora eu vou resolver quais são os propósitos para essa vida? Será que é assim que Deus faz? Ou seria no ventre da sua mãe o seu propósito é definido? Eu e você, nós já temos nossos dias traçados
todos os propósitos para a minha e para a sua vida, eles são definidos dentro do ventre da nossa mãe. Vamos ver isso na Bíblia? O próprio profeta Jeremias vai nos ajudar. Se você for comigo em Jeremias capítulo 1, no verso 5, você vai compreender com clareza isso. Jeremias 1, 5, que diz assim, se você voltar no versículo 4, Jeremias 1, 4 e 5, diz assim, versículo 4, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, verso 5, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Glória a Deus. Amém, irmãos? Profunda essa palavra, não? Tremenda essa palavra. Então está claro aqui. Antes da existência vem o propósito. Antes de eu nascer, antes de Jeremias nascer, e o Senhor Deus fala com ele, antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia você. Jeremias, antes de você ser formado no ventre materno, eu já sabia quem era você. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Por isso que nós no seminário, ouvimos muito, quando chegamos lá no seminário, de que seminário não forma pastores. Seminário forma teólogos. Porque os pastores já vêm do ventre materno pastores. E aqui o texto sagrado está dizendo que os pastores, os profetas, são consagrados no ventre materno são consagrados, assim como Jeremias foi consagrado como profeta das nações no ventre da sua mamãe. Por isso que nessa noite eu estou reafirmando para você que antes da existência vem o propósito. O propósito vem antes da existência. Antes da existência vem o propósito. Jeremias, o próprio Jeremias nos mostra isso. Qual a importância de propósito em nossas vidas? Qual a importância de propósito em nossas vidas, queridos irmãos? Qual a importância dos propósitos em nossa vida? Uma vida com propósito sempre saberá de onde veio, onde está e para onde está indo. Os propósitos são importantes por isso. Os propósitos vão mostrar de onde você veio. Os propósitos vão servir de baliza para te mostrar onde você está. E os propósitos vão servir de direcionamento para onde você está indo. Deixa eu falar para vocês dos meus propósitos. Eu creio que todos que estão aqui no templo, estão aqui o irmão Elias, o Leandro, o Luizinho, o Wellington, o Joel, o Adriel, o Luciano e a Cláudia, sem aglomeração, estão todos espalhados pelo templo. Eles já conhecem certamente esse testemunho, mas pode ser que você que está assistindo, você que está participando deste culto não conhece, e eu preciso então testemunhar a respeito dos meus propósitos. Eu nasci no dia 21 de janeiro de 1970. Eu nasci a 1h da manhã do dia 21. E pela tradição católica, a minha mãe me esperava ela esperava o meu nascimento no dia 20, exatamente para que o meu nome fosse Sebastião, porque pela tradição católica, dia 20, dia de São Sebastião, então minha mãe estava na expectativa, meu filho vai nascer dia 20 de janeiro, e o nome dele vai ser Sebastião, e eu nasci então a 1h da manhã do dia 21, aí mamãe disse assim, o nome dele vai continuar sendo Sebastião, por 1h não tem problema, vai ser Sebastião o nome dele, só tem um detalhe, a parteira que estava responsável pelo meu nascimento, ela era membro desta igreja aqui, a parteira era membro da primeira igreja batista em Porto de Santana, e foi ela que escolheu o meu nome. Aí ela disse assim, não vai ser Sebastião o nome dele não, vamos colocar o nome dele de Daniel.
Então ela, a parteira, membro desta igreja, Primeira Igreja Batista em Porto de Santana, escolheu o meu nome, Daniel. E aos 13 anos de idade, eu não conhecia essa história ainda, eu vim participar de um culto aqui nesta igreja, obviamente precedido de algumas reuniões da organização Embaixadores do Rei, onde eu fui evangelizado, e no dia 13 de novembro de 1983, eu aqui nesse templo, eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, e comecei a caminhar aqui nesta igreja. Aos 17 anos, eu me senti vocacionado ao ministério, aos 17 anos aqui nessa mesma igreja. Aos 28 anos, eu fui enviado ao seminário para a minha formação teológica, aos 28 anos por esta igreja. E aos 33 anos, eu assumi como pastor da Primeira Igreja Batista em Porto de Santana, e estou pastoreando aqui pela misericórdia de Deus há 17 anos. 17 anos estou pastoreando aqui essa igreja, com envolvimento junto da igreja, nessa contagem, de 37 anos. Então há 37 anos eu estou ligado a esta igreja, e nesses 17 anos como pastor desta igreja. Então perceba, a Primeira Igreja Batista de Porto de Santana, irmãos, estava presente lá no meu nascimento. Inclusive a Primeira Igreja Batista de Porto de Santana, ela interferiu até na escolha do meu nome, que deveria ser Sebastião. Nada contra, eu seria o pastor Sebastião, sem nenhum problema, né? Pastor Tião, não teria problema nenhum. Mas a parteira, membro dessa igreja, interferiu até na escolha do nome. E Daniel, pastor Daniel, então a Primeira Igreja Batista de Porto de Santana estava lá presente, lá no meu nascimento, no dia 21 de janeiro de 1970. Queridos, propósitos claros e definidos servem de referência nos momentos de tribulação. De onde você veio, onde você está e para onde você está indo, quando isso está muito claro, muito definido na sua vida, isso serve de referência para você nos momentos de tribulação. Quando você tem esses propósitos muito claros, muito definidos na sua vida, pois a vida é marcada por circunstâncias desfavoráveis, a vida é marcada por tempos de grandes turbulências, e a vida é marcada também por situações que testam a nossa fé, Então olha só, a vida é marcada por circunstâncias desfavoráveis, a vida é marcada por tempos de grandes turbulências, e a vida é marcada por situações que testam a nossa fé. Por isso nós precisamos ter propósitos bem claros, bem definidos. Qual a importância então dos propósitos em nossas vidas? Primeiro, quando eu tenho um propósito bem definido na minha vida, eu me adapto às circunstâncias. Olha o que diz a palavra do Senhor no texto que lemos, Jeremias 29, a partir do verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas. Vocês estão na Babilônia? Continuem construindo casas. Vocês estão na Babilônia? Morem nas casas que vocês construíram. Vocês estão na Babilônia? Plantem pomares e comam dos seus frutos. Vocês estão na Babilônia? Casem e tenham filhos e filhas. Escolha esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número, não diminuam aí na Babilônia. Vocês estão lá na Babilônia, mas a vida precisa continuar. E o verso 7 é muito significativo, que diz assim: procurem a paz da cidade para onde eu deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Amém, irmãos? Tremendo esse texto. Esse texto é muito profundo, porque quando eu tenho um propósito bem definido em minha vida, e lembra que eu falei lá no início, que o tema desse sermão é o propósito da minha existência. Quando eu descubro esse propósito, isso me abençoa e eu me torno canal de bênção para minha casa, para minha família. Então, eu estou agora dizendo para você que
qual a importância dos propósitos em nossas vidas? Primeiro, eu aprendo a me adaptar às circunstâncias. O povo estava lá na Babilônia, exilado na Babilônia, mas a ordem do Senhor era: continuem a vida de vocês, construam casas, morem nessas casas, casem-se, dê os seus filhos em casamento, plantem, colham e mais ainda, orem pela Babilônia. Orem pela cidade onde vocês estão inseridos, porque a hora que a sua cidade prosperar, vocês também prosperam. A hora que a bênção chegar na sua cidade, chega na casa de vocês também. Isso serve muito bem para esse tempo que estamos vivendo, não é verdade? Nós estamos na Babilônia, nós estamos exilados aqui, a nossa morada não é aqui, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é nas mansões celestiais. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, e estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Então, eu tenho um propósito definido, muito claro na minha vida. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu estou indo. Ainda que a minha trajetória se encerre amanhã, se for o caso, se encerre hoje à noite, se encerre em qualquer tempo que se encerrar, mas eu tenho plena convicção dos propósitos que o Senhor tem na minha vida. Isso está muito claro para mim. Por isso, eu aprendo a me adaptar às circunstâncias, por mais desfavoráveis que sejam. Nós estamos então no tempo dessa pandemia, coronavírus, Covid-19, a situação tão terrível, mas a orientação aqui, então, a nossa vida precisa continuar. Obviamente, seguindo todas as orientações que temos recebidos das autoridades constituídas, mas a gente precisa fazer uma coisa, o versículo 7, precisamos orar por Porto de Santana, precisamos orar por Cariacica, orar pelo estado do Espírito Santo, orar pelo Brasil, porque quando a nossa nação for abençoada, quando o nosso estado, quando a nossa cidade, o nosso bairro for abençoado, nós também seremos abençoados, em nome de Jesus. Então não podemos parar na estrada da vida e dizer, acabou, tudo, não, isso vai passar. Em nome de Jesus vai passar. E nós, como já ouvimos muitas pessoas falando isso, eu também já falei, nós vamos sair dessa crise muito mais fortes, muito mais convictos, muito mais relevantes para essa comunidade e sociedade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei sabendo que o governador teve essa semana aqui na Praça de Porto de Santana, governador do estado do Espírito Santo, alguém me disse, e que elogiou o lavatório que foi instalado para a nossa igreja, com a parceria da Farmácia Espírito Santo e o Material Construção Kraus, viu e elogiou e falou, olha, isso é uma boa iniciativa, e graças a Deus que eu não estava presente, sabe por quê? Porque a honra e a glória precisam ser do Senhor. Tudo que fazemos é para a glória do Senhor, não é para a promoção do pastor Daniel, não é para a promoção da primeira igreja batista de Porto de Santana, mas é para mostrar que nós somos agência do reino de Deus e estamos aqui nesse mundo para ser canal de bênção para a comunidade onde estamos inseridos. Buscai a paz da cidade, porque na vossa paz, vós tereis paz. Glória a Deus. Tudo que Deus fizer, por meio do nosso governador, por meio do nosso prefeito, por meio dos vereadores, por meio do presidente da República, por meio do Senado, do Congresso, dos deputados, por meio de todas as autoridades constituídas, tudo que Deus fizer por Porto de Santana, isso vai chegar na casa de cada um de nós aqui. Vai chegar na casa de cada um da grande Porto de Santana, de Cariacica, do estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Por isso, nós, quando temos propósitos bem definidos em nossa vida, isso me dá força para me adaptar às circunstâncias, por mais desfavoráveis que sejam. Amém, queridos? Olha, irmãos, isso é tão sério, é tão importante isso, que até em momentos de dor, em função de falhas que cometemos, quando nós sabemos de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde estamos indo, nem mesmo negociamos com o diabo, com Satanás, nem com ele nós negociamos. Isso nós podemos ver com clareza. O rei Davi, no momento de dor, de sofrimento, de tristeza,
quando escreve o Salmo 51, naquele momento pós-tragédia, onde havia adulterado com Batseba, havia preparado a morte de Urias, prepara toda aquela situação, e Natã, o profeta do Senhor, vem e anuncia a Davi o seu pecado, e no Salmo 51, ele pede perdão de uma maneira tão extraordinária, e reconhece o seu erro, e ele ainda declara, e serve para embasamento nosso, diz que um coração quebrantado move o coração de Deus, e ele pede ao Senhor uma coisa: não retire de mim a alegria da tua salvação. Glória a Deus. Mesmo na luta, no sofrimento, pós-tragédia, se recuperando de uma situação difícil, ele sabe quem é o seu Redentor, ele sabe quem é o seu Deus, e sabe que é perdoador, e sabe que é um Deus tremendo que está presente, até quando nós estamos lá no abismo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu tenho um propósito bem definido em minha vida, eu me adapto às circunstâncias, por mais desfavoráveis que sejam. E o segundo ponto, quando eu tenho propósitos bem definidos em minha vida, eu entendo perfeitamente que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. E o texto sagrado aqui, a partir do verso 8, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei. Eu não os enviei. Aí o versículo 10 diz assim, diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para trazê-los de volta a este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Tempo de turbulência é um terreno fértil para falso profeta. Tempo de turbulência é um terreno fértil para as pessoas lançarem mentiras, e nós temos ouvido tantas bobagens, tantas atrocidades, que tem hora que eu penso assim: meu Deus, como é possível alguém dizer isso, anunciar isso, nesse tempo de turbulência? Sabe uma boa estratégia para você identificar um falso profeta nesse tempo agora? Quando ele se apresentar, e no sermão passado eu deixei muito claro a diferença entre a religião e o evangelho, né? Só a religião, a estrutura da religião e a essência do evangelho. Então é muito fácil. Falso profeta, muito mais religioso e menos não tem a presença, é menos a essência do evangelho. Muito mais religião, muito mais regra, muito mais peso. Seria mais ou menos o seguinte: olha, a religião pega a mulher adúltera e traz a mulher adúltera para ser apedrejada. Essa é a religião, esse é o falso profeta, o que impõe peso, o que não age de misericórdia. E o evangelho não nega a lei, não vai aniquilar a lei, não vai rasgar a lei. O evangelho vai dizer assim: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos da religião vão estar saindo devagarinho, os falsos profetas vão todos saindo, porque quando tem a essência do evangelho, quando não tem a intenção da pessoa se aparecer, mas dá toda a visão, toda a atenção para Jesus, aí nesse caso não cabe falso profeta, não cabe simplesmente, meramente a religião, mas a essência do evangelho entra em ação totalmente. Vá e não peques mais, já que os teus acusadores não estão aqui para só cumprirem os atos religiosos, então vá e não peques mais. Uma outra coisa também, que deixa claro que Deus não é Deus de confusão, além
de deixar claro para nós, para não darmos ouvido a falsos profetas, essas pessoas que estão aí anunciando questões e coisas que fazem a apresentação de pessoas, de denominações e simplesmente da religião. Deus não é Deus de confusão, e Ele diz assim, por meio do profeta Jeremias: não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente o meu nome, eu não os enviei. Deus não é Deus de confusão. Quando a palavra vem de Deus, é uma palavra clara, é uma palavra que, ainda que seja uma palavra exortativa, ainda que seja uma palavra dura, é uma palavra que traz paz ao coração, nunca vai trazer confusão. Uma outra também questão que nesse texto aparece, que mostra que Deus não é Deus de confusão, sabe qual é, queridos? É que esse texto diz que lutas têm data para começar e data para terminar, desertos têm data para iniciar, em nome de Jesus, e tem data para terminar também. Nós não somos entregues à sorte, a qualquer sorte, o tempo que Satanás quer, não. Deus permite sim o nosso ingresso no deserto, a nossa inserção no deserto, mas Ele tem data marcada para terminar, em nome de Jesus, porque Ele não é Deus de confusão. E em terceiro e último lugar, qual a importância do propósito em nossa vida? Quando nós temos propósitos definidos, bem claros, nós temos sempre certeza de uma coisa: a última palavra é de Deus. A última palavra de Deus. O verso 11, eu destaco o trecho que diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês. Glória a Deus. Tremendo, né? Essa palavra. Eu é que sei os pensamentos. Tem uma outra versão que vai dizer assim: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vocês. Eu é que sei, eu que planejei os propósitos para a sua vida. Por isso, queridos, confie nos propósitos de Deus. Confie nos propósitos de Deus para a sua vida. E recapitulando, eu digo para você, em nome de Jesus, viva os propósitos de Deus, mesmo em circunstâncias favoráveis. Firme-se nos propósitos de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. E confie nos propósitos de Deus, porque a última palavra é de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Ministério de louvor, venha para frente. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. E esse cântico vai falar exatamente do auxílio, da participação do Espírito Santo de Deus, quando Ele nos auxilia, quando Ele nos exorta, quando Ele nos capacita, quando Ele nos conforta nessa jornada onde nós temos que cumprir os nossos propósitos, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor, Ele vem sobre mim, Ele vem sobre você. O Espírito Santo do Senhor nos batiza, nos sela para a salvação. O Espírito Santo do Senhor nos guarda. O Espírito Santo do Senhor, Ele está presente em todas as circunstâncias, em todos os momentos, para cumprimento de todos os propósitos. O propósito do Senhor vai se cumprir, porque nós temos a participação ativa aí do Espírito Santo de Deus. E essa mensagem, em nome de Jesus, é uma mensagem para o seu despertamento. Qual o propósito que Deus tem na sua vida? Talvez você também já foi chamado para o ministério, para ser um pastor. Me parece que esqueceu. Olha, pastores são chamados no ventre das suas mães, são consagrados nos ventres. Assim como a primeira igreja batista em Porto Santana estava presente no dia do meu nascimento,
Olha que privilégio que eu tenho, pastorear a igreja cuja parteira estava lá no meu nascimento, e pastorear a igreja que eu me converti. Propósito de Deus. Deus tem propósito para a sua vida. Talvez não é para ser pastor, você tem o seu ofício, você tem o seu trabalho, mas tem talentos para usar na obra de Deus, e Deus tem falado ao seu coração, e você não tem se despertado para isso. Por isso, receba Jesus como seu Salvador, ou reconcilie com o Evangelho, volte para Jesus, e você que está na presença do Senhor usando seus dons e talentos, continue usando, continue sendo canal de bênçãos nas mãos do Senhor, continue sendo um vaso novo, continue sendo um vaso de honra para o Senhor. E se porventura você está na casa de Deus, mas tem receio, medo, vergonha de usar os seus dons e talentos, olha, nessa noite é noite de despertamento, para você ser um canal de bênção para você e para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos conforte, nos capacite para o cumprimento do nosso propósito, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, Carvalho de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, Carvalho de justiça, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, Carvalho de justiça. Amém. Louvado seja Deus. Plantação do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Nessa noite, ó Deus, de despertamento, Senhor,
Aqueles que ainda não sabem quais são os propósitos da sua vida, que seja uma noite de despertamento, uma noite de salvação, Senhor. Porque nessa noite, certamente o Senhor falou em cada coração. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui com um propósito bem definido. Propósitos muito claros para executarmos dentro da nossa casa. Para sermos bons pais, para sermos bons maridos, para serem boas esposas, boas mães, boas filhas, bons filhos, Senhor, para sermos famílias, como uma célula importante na sociedade, a comunidade composta de famílias que sabem os seus propósitos, que contribuem para o bem-estar da sociedade e da comunidade, Senhor. Nós estamos aqui para sermos uma igreja relevante, Senhor, uma igreja que é a agência do Teu reino, uma igreja sim, que tem princípios religiosos, sim, mas é uma igreja que tem a essência genuína do Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, desperta o Teu filho que tem chamado, que é vocacionado, está escondido atrás de um problema, atrás de uma circunstância, atrás de uma situação, Senhor. Desperta esta vida em nome de Jesus. E lembre ao Teu filho, Senhor, assim como o Senhor falou com Jeremias, que lá no ventre materno, lá Jeremias foi consagrado para ser profeta às nações, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta homens e mulheres para o ministério, desperta homens e mulheres para ser bons profissionais em todas as áreas onde estão inseridos, Senhor, para ser homens e mulheres cumprindo o propósito do Senhor onde estão inseridos, Senhor, porque o propósito vem antes da existência, antes do fôlego da vida, o fôlego de vida, os nossos propósitos são definidos. Perdoa-nos, Senhor, que assim como Sansão, nos distraímos com as coisas dessa vida, e muitas vezes vamos cumprir o propósito do Senhor no final da nossa vida. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, porque muitos dos Teus filhos estão ouvindo esta mensagem nesta noite, para não cumprir o propósito do Senhor simplesmente lá quando estiverem partindo deste mundo, mas desde agora até o último fôlego da sua vida, que possam viver para o Senhor, que possam viver o Senhor, que possam viver em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Ó Deus, desperta os Teus filhos para a salvação, desperta os Teus filhos para a reconciliação, desperta os Teus filhos para a manutenção dos dons e talentos para o Teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos caminhando para o encerramento de mais um culto. Com muita alegria nós temos feito esses cultos. Gostaríamos muito que estivéssemos aqui no templo. Vai chegar o momento, vai chegar a hora, vai chegar o dia de nós celebrarmos ao Senhor, juntos todos no templo, para elevarmos o nosso pensamento a Deus, cantarmos louvores para a honra e glória do Senhor. Queremos exaltar o nome do Senhor no encerramento deste culto e também agradecer porque você está aqui participando conosco. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que conceda a você uma semana na presença dEle, em nome de Jesus, e que você e sua família possam descobrir a cada momento quais os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Mais uma vez, vamos orar, e assim, impetrando a bênção apostólica, cantando louvor, encerramos o culto dessa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso de culto. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça
salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja com esta igreja, e seja com todas as igrejas que estão participando deste culto, seja com todas as igrejas que estão transmitindo os cultos pela internet, e seja com todas as igrejas espalhadas pela face da terra, independente da denominação, e até quando chegarmos nas mansões celestiais e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Adoremos ao Senhor, encerrando o culto dessa noite, em nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome.